E aí pessoal, vamos lá, tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, se inscreva no canal e faça parte da família, são todos bem-vindos aqui, tá? Vamos lá. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe está perdendo o poder dele, né? No caso assim, de ajuda, de coalizão, né? Vamos lá. Uma série de erros controversos reduziu o apoio do primeiro-ministro japonês a níveis que poderiam ameaçar terminar seu mandato mais cedo, mesmo quando ele se prepara para sair do estado de emergência, depois que as taxas de infecções por coronavírus diminuíram. A queda nas classificações agora, abaixo de 30%, pode ocorrer a influência de Abe em seu Partido Liberal Democrático e provocou especulações de que ele poderia renunciar antes do final do seu mandato como líder do partido no poder e, portanto, o premier em setembro de 2021. Sua resposta à pandemia, que os críticos chamaram de desajeitada e surda, já havia sido criticada, né, pelo hábito de ter tomado esse tipo de... Eles falam que demorou, tá, para ser feita a resposta. Por isso que eu falo nos meus vídeos. Eu não gostaria de estar na pele dos políticos, tá? Seja do Japão, do Brasil, seja de onde que for. Por quê? Se os caras tomam uma decisão, os caras são massacrados. Se os caras também não tomam decisão, os caras também são massacrados, né? Então, como é que se fala assim? Os caras vão correr para onde? Não tem como alegrar gregos e troianos, nem aqui, é igual aqui no canal também, não tem como alegrar a gregos e troianos, tá? Nem Jesus alegrou a todos, imagina nós, meros mortais. Então você já imaginou os políticos, estão sempre ali no foco da coisa, tá? Não vou nem citar o Brasil porque já viu, né? Em seguida, ficou furioso com sua tentativa em manter seu principal promotor de Tóquio em trabalho após a idade de aposentadoria e aprovar um projeto de lei que estendia a idade de a idade da aposentadoria dos promotores, que segundo os críticos corroeria a independência judicial. Para quem não viu, né? Foi o caso do promotor que caiu, tá? Porque ele foi apostar né? Foi jogar mahjong na casa de um jornalista no meio da pandemia, tá? E o governo pedindo, fique em casa, fique em casa, fique em casa, né? E ele foi sair para fazer apostas em casa para jogar mahjong. Mahjong é um jogo japonês, tá? Que tem aqui. E nessa brincadeira, que ficou feio, né? Porque o governo pedia, não saiam de casa, respeitem o isolamento social. E a criatura me sai para fazer aposta com outras pessoas. Então, no caso, houve uma aglomeração. E eles pedindo um isolamento. Aquela velha história. Se o próprio alto escalão do governo não ajuda, não dá moral, com que moral o governo tem de pedir alguma coisa para o povo? Simples assim. Então, os conservadores, caem matando, isso é fato. O promotor Hiromu Kurokawa renunciou na quinta-feira após admitir que jogava mahjong por dinheiro durante o estado de emergência, quando os cidadãos foram convidados a ficar em casa. Porque é aquela velha história, eles estavam pedindo até que as casas de patinco fechassem. Claro que algumas fecharam, outras não. Né? Então, a questão, sim, eles estavam pedindo o isolamento, eles não estavam pedindo, como é que se fala assim, o fim das apostas. Tá? Eles não são contra as apostas nem nada, tanto que tem as casas de mahjong aqui no Japão, que eles sabem que funcionam, que fazem apostas, tá? E não são uma ou duas, tá? Você pode ver que tem nos prédios assim, se você vê assim, casa de mahjong, você pode ter certeza que ali tem aposta. Certeza, o governo japonês sabe, a polícia sabe. Só que, como é que se fala assim, eles não são contra mesmo. Se eles fossem contra, não poderia deixar os patincos funcionando também, porque é uma aposta, é um jogo de azar.
né? Mas eles deixam, é legal o negócio. Mas o que pegou foi o negócio do isolamento social, porque o governo pede X, os cara faz Y, depois o governo vai lá com a cara mais lavada na televisão. Faça isolamento social, sim, mesmo que eles não façam, fica difícil. Talvez a AB possa impedir o declínio se a situação do coronavírus não piorar e com um escândalo de Kurokawa desaparecer, disse o professor emérito da Universidade de Colômbia, Gary Kurtz. Mas não consigo vê-lo recuperando muito terreno. Sacanagem. Ele é um pato manco, na melhor das hipóteses. Se os números caírem, se os números caírem mais, é um pato morto. O Japão não sofreu o surto explosivo de infecções por coronavírus visto em outros lugares. E a Abe deve suspender o estado de emergência de Tóquio e outras 4 prefeituras, no caso do dia de hoje, tá? Geralmente o pronunciamento é feito às 18 horas. Uma pesquisa de opinião no fim de semana do jornal Asahi, no entanto, mostrou que sua taxa de apoio caiu para 29%, ecoando uma queda para 27%, publicada em uma pesquisa do jornal Mainichi, publicada no sábado. Quase 70% dos eleitores das pesquisas da Asahi disseram que Abe tinha grande responsabilidade por tentar reter Kurokawa. 57% desaprovaram como ele lidou com o surto do coronavírus. Um dispendioso programa para enviar 2 máscaras de proteção, no caso é aquele que eu falo em outros vídeos, né? Para quem vem acompanhando os vídeos, o Abenomasco, para cada família foi marcado por reclamações sobre mofo, insetos e manchas. Abe também teve que abandonar um plano de pagamento em dinheiro de 300 mil ienes, $2.786, para as famílias atingidas e substituí-lo pelo pagamento de 100 mil ienes para cada cidadão. Mas o novo programa foi criticado por problemas técnicos e outros processos de inscrição. Esse programa de 300 mil do Abe já estava certinho, tá? Já estava totalmente certinho, já estava todo regulamentado, tava assim, ó, bacana. Era só bater o martelo. Aí veio 3 partidos políticos, tá? Não tô, como é que fala assim, nesse ponto, não tô protegendo o Abe, verdade seja dita. Vieram 3 partidos políticos, só os líderes, tá? Não foi assim, a ralé não. Foi os cabeções de cada partido para falar com o Abe. Tá? Então, essa mudança de 300 mil para 100 mil foi uma decisão totalmente política. Tá? Então, falar assim, que teve uma visão assim meio que altruísta, não foi, tá? Dos políticos. Os políticos têm uma visão lá na frente, reeleições, etc. E 3 partidos, então 3 partidos diferentes, chegarem com a mesma proposta para o Abe, claro que houve uma coalizão ali. Aí o Abe ficou acuado, não tinha o que fazer. Ou ele fazia, ou ele ia perder a ajuda de poder dele. Simples assim. Então, por isso que eu falo. Nessa questão foi uma jogada política. A economia do Japão está no caminho de sua queda mais profunda da história, pós-guerra. Uma perspectiva que poderia dificultar a recuperação de Abe, que sobreviveu a situações difíceis antes ao retornar ao cargo em 2012. Vários nomes foram apresentados como possíveis sucessores, incluindo o ex-ministro das Relações Exteriores, Fumio Kishida, e o ex-ministro da Defesa, Shigeru Ishiba. E um raro crítico do primeiro-ministro do Partido Democrata Liberal, né? Então, é isso aí, né? Não tem muito o que fazer. Mas apesar que o Abe, é aquilo que eu falo, tá entre a cruz e a espada. Se ele faz, ele é criticado. Se ele não faz, também ele é criticado. Então, vai fazer o quê? Então, provavelmente teremos a queda do primeiro-ministro japonês, né? Até setembro de 2021, até o final do mandato dele. Vai depender muito das situações, mas já estão sinalizando a queda do homem. Então não tem muito o que falar, não tem muito o que fazer. Temos só que torcer para que essa pandemia passe logo, para que a situação dê uma melhorada, porque senão,
o que vai ser de nós também, meros, como é que se fala assim, pagadores de imposto. Mas de qualquer maneira, igual eles falaram que o Japão está na sua pior crise, sim, já é o 4º ano seguido que o Japão está no vermelho, simples assim, porque o Japão tem importado mais do que exportado. Claro que tem além do coronavírus, os outros anos tem a concorrência da China, Coreia e etc. E além que os preços também, né? Os preços japoneses sempre foram muito mais elevados que dos outros países, por causa da questão de qualidade, esse tipo de coisa. O Japão ficou marcado como um país da qualidade. Claro que com qualidade seus preços elevam, simples assim. Só que está chegando uma hora que vai ter que meio que revisar essa política aí, porque senão não vai aguentar. Além que o sistema previdenciário do Japão está no vermelho. Está no vermelho porque tem muitos idosos, tem que pagar muitas pensões e etc. Além do sistema de saúde. O Japão subiu os impostos de 8% para 10% por causa disso, para tentar tirar o Japão do vermelho. Só que veio o coronavírus e deu a facada final. Agora só Deus sabe, porque toda a arrecadação está indo para esses pacotes de estímulo. Só que não vai ser suficiente. Infelizmente é isso. Tanto que a arrecadação desse ano vai cair vertiginosamente e vai sair daqui um mês provavelmente notícias falando sobre isso, sobre a queda da arrecadação. Porque já vai ter o fechamento do primeiro semestre, aí vai ter o balancete, já vai começar a vir mais notícias ruins. Mas isso aí era óbvio. A mesma coisa que eu não quis fazer a reportagem aqui, falando Japão, caiu o turismo do Japão em 99,9%. Pô, é lógico, o Japão fechou as portas do Japão praticamente para todo mundo, não tinha lógica, né? Então uma coisa óbvia que ia cair o turismo. E noticiar uma coisa óbvia dessa é a mesma coisa em brincar com a inteligência do ser humano, coisa que eu não costumo fazer. Então eu não quis fazer isso. Mas vai fazer o quê? Teve gente que não teve lugares que noticiaram, sim, é notícia. Vai fazer o quê? Né? Meu canal não é só de notícia. Como eu falo, minha nada mole vida no Japão. Então aqui tem notícia, tem coisas do Japão em geral. Tudo que for relacionado a Japão eu vou colocar aqui. E eu coloco essas outras notícias também porque afeta diretamente o Japão e a vida do Dekasegi aqui, incluindo a minha. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.